Bom dia, bonito por Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor. Passe de domingo pela manhã, cansado e exausto, olha só. Em uma agradável noite de primavera, o inquieto Davi caminhava no terraço de seu palácio. Ele deveria estar junto de seu exército, do outro lado do Jordão, liderando o povo de Deus para derrotar os amonitas e finalmente trazer paz ao reino. Era isso que o rei Davi deveria estar fazendo. Preste atenção numa coisa. Eu vou fazer uma pergunta para você. Aonde você está nesse exato momento? Talvez você tenha aberto esse vídeo, mas o seu desejo esteja te jogando a fazer outra coisa. Preste atenção numa coisa. Não para não. Analisa com carinho essas informações que Deus tem para passar para você. Olha só. O fato de que Davi não estava onde deveria estar abriu a porta da tentação para ele. Olha, a gente vai analisar esse contexto. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 ao 5 diz o seguinte: decorrido um ano do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar: quem era? Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Presta atenção numa coisa. Davi estava num lugar que não era para ele estar. Mas espera aí, era o palácio dele. Ele poderia estar ali na hora que ele quisesse. Mas preste atenção numa coisa. No texto fala que era o decorrido de um ano, do tempo em que os reis costumam sair. Esse era um momento que Davi deveria sair com o seu exército e guerrear, e à frente das batalhas para lutar com o povo de Israel e vencer as nações que estavam contra Israel. Mas ele decidiu ficar em casa. E isso é o que trouxe algumas consequências terríveis. Deus, ele na verdade aqui foi estipulado para que ele estivesse ali na frente das batalhas. E eu vou fazer uma pergunta para você. O que você está fazendo? Aonde você está? Aonde você está caminhando? A Bíblia conta que Davi estava ali no terraço do seu palácio e ele avistou uma mulher, a mulher tomando banho, muito bonita, muito charmosa e tudo mais. E sabe o que ele faz? Ele diz: eu quero saber quem é aquela mulher. Manda mensageiros, os mensageiros vão lá e traz essa mulher para sua casa. Ele poderia ter conversado, nem ter chamado a mulher, porque a mulher também não era dele. Era filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. E sabe o que acontece? Davi, ele se deita com essa mulher. E ela diz para Davi: Davi, estou grávida, viu? Eu estou grávida. Olha só o que acontece. Então, nesse contexto, o que aconteceu e que grande pecado foi que Davi cometeu? Ele adulterou. Ele adulterou e está na lei de Deus que não é para fazer isso. Mas olha só, como todos os reis antigo, Davi tinha poder absoluto. Isso é inquestionável. Ele era o rei, ele tinha poder absoluto sobre todo o povo, sobre a nação ali e tudo mais. Mas, uma coisa a gente precisa entender. Davi tinha poder absoluto, ele não precisava seguir as regras que governavam as outras pessoas. Contudo, a dolorosa história da família de Davi após esse momento nos lembra que mesmo sendo rei, ele não estava acima da lei de Deus. Isso a gente precisa entender. Olha só, eu preciso falar com você justamente sobre isso. O rei Davi, ele era um rei, ele estava acima das outras pessoas, mas ele achava que estava acima da lei de Deus. O coração dele desejou se elevar acima das nuvens, ser maior do que Deus, porque até então ele decidiu pecar. Por ele ser rei, ele achou que aquilo que ele ia fazer não ia trazer mal nenhum. Mas preste atenção numa coisa. A gente aprendeu algo de interessante dentro desse contexto. Para que a lei serve? A lei serve para nos salvar? Não, a lei não tem poder de salvar ninguém. Se alguém estiver pregando que a lei salva, ele é um mentiroso, porque a lei não serve para salvar.
que é que a lei serve? Ela serve como uma proteção para mim e para você. Por quê? Se você for analisar todo o contexto depois desse evento do rei Davi, você vai ver que a família de Davi foi totalmente destruída. Irmão contra irmão, irmão contra pai, foi tudo sendo perseguido. Foi uma completa confusão, destruição a partir desse momento aqui que o rei Davi fez isso. Então, a lei ela serve de proteção. Ei, não adultera. Porque se você fizer isso, vai entrar em conflito dentro da sua casa, vai ser destruído. E preste atenção na coisa, você pode até estar escondendo de homem o que você está fazendo. Você consegue esconder facilmente da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, da sua namorada, do seu namorado. Mas preste atenção numa coisa, você não esconde de Deus. E Eclesiastes fala que até as obras escondidas um dia serão reveladas. Você pode até tentar esconder, mas preste atenção, ela vai ser revelada e vai ser revelada pela mão do Senhor. Agora, como Davi tentou encobrir o seu pecado? Isso, olha só, o homem ele sempre procura algumas coisas. Desde lá do Jardim do Éden, quando o homem pecou, eles usaram ali as folhas para se cobrirem, eles procuraram a sua justificação própria mesmo, se esconderam e tudo mais. Mas olha só, como foi que o rei Davi tentou, aliás, encobrir o seu pecado? Primeiro ponto, ele manda uma carta, ele manda um mensageiro e fala com Joabe. O que é que ele diz? Joabe, manda Urias para aqui para casa porque eu preciso conversar com Urias, é um grande soldado e tudo mais. Urias chega e o rei Davi, ele diz, Urias, eu preciso que você fique aqui, vá lá para sua casa, deita lá com sua esposa, durma lá e tudo mais. Só que a ordem do rei, Urias não atende. Por quê? Porque Urias era um leal soldado de Deus, era de Deus também, é claro, e também do comandante Joabe, do rei Davi. Por quê? Quando o rei Davi manda ele para lá, quando o rei Davi abre a porta, sabe onde está Urias? Urias está do lado de fora, acampando do lado de fora. E a resposta de Urias é tremenda. Ele diz, como é que eu posso ir para minha casa, me alimentar bem, se a arca do Senhor está acampada lá em tenda, e se o meu general, o meu comandante Joabe, com todo o exército que está ali, estão acampando ali ao céu aberto. Eu prefiro ficar também aqui acampando a céu aberto. Então é interessante a gente analisar esse contexto, que o rei Davi ele manda chamar Urias, sabe para quê? Para Urias ir se deitar com sua esposa, e automaticamente dá a entender que Davi queria que ele se deitasse, que aquele filho que a mulher disse que estava grávida não fosse, e Urias não percebesse que era dele. Então todo esse cenário foi montado pelo rei Davi. Mas o que acontece? Falharam até mesmo os esquemas mais complicados de Davi para fazer com que Urias voltasse para sua esposa, Batseba. Urias era um homem de reputação excelente, que respondeu às dicas sutis de Davi assim: a arca de Israel e Judá ficam em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderei eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Por fim, Davi, desesperado, recorreu a um assassinato por controle remoto para encobrir o seu pecado. Ele tentou fazer isso. Urias não se deitou. Um soldado leal a Deus, um soldado fiel aos princípios ali designados pelo rei. E o que é que acontece? Davi recorre, manda Urias ir para a frente da batalha. E ali acontece a morte de Urias. Preste atenção numa coisa, os nossos pecados e aquilo que a gente faz pode estar destruindo vidas. E automaticamente, sabe o que acontece? Deus faz um convite para você. Está na hora de você se aproximar de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Está na hora de você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Preste atenção. Esteja em um ambiente em que vai te aproximar de Deus. Esteja vendo aquilo que vai te aproximar de Deus. Não veja aquilo que te afasta do Senhor. Que Deus abençoe você nessa manhã. Que vocês possam estar na presença de Deus nesse exato momento. Convido vocês a orar agora. Eterno Deus e grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Nos ajuda, Senhor, a procurar ambientes que nos faça nos aproximar de Ti, Senhor. E que o Teu Santo e Bom Espírito venha estar conosco, para que possamos resistir ao diabo e ele fuja da gente. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bonito por Deus. É isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor. Passe de domingo pela manhã, cansado e exausto. Olha só. Em uma agradável noite de primavera, o inquieto Davi caminhava no terraço de seu palácio. Ele deveria estar junto de seu exército,
do outro lado do Jordão, liderando o povo de Deus para derrotar os amonitas e finalmente trazer paz ao reino. Era isso que o rei Davi deveria estar fazendo. Preste atenção numa coisa. Eu vou fazer uma pergunta para você. Aonde você está nesse exato momento? Talvez você tenha aberto esse vídeo, mas o seu desejo esteja te jogando a fazer outra coisa. Preste atenção numa coisa, não para não. Analisa com carinho essas informações que Deus tem para passar para você. Olha só, o fato de que Davi não estava onde deveria estar, abriu a porta da tentação para ele. Olha, a gente vai analisar esse contexto. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 ao 5 diz o seguinte: decorrido um ano do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar: quem era? Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Presta atenção numa coisa. Davi estava num lugar que não era para ele estar. Mas espera aí, era o palácio dele. Ele poderia estar ali na hora que ele quisesse. Mas preste atenção numa coisa. No texto fala que era o decorrido de um ano, do tempo em que os reis costumam sair. Esse era um momento que Davi deveria sair com o seu exército e guerrear e à frente das batalhas para lutar com o povo de Israel e vencer as nações que estavam contra Israel. Mas ele decidiu ficar em casa. E isso é o que trouxe algumas consequências terríveis. Deus, ele na verdade aqui foi estipulado para que ele estivesse ali na frente das batalhas. E eu vou fazer uma pergunta para você. O que você está fazendo? Aonde você está? Aonde você está caminhando? A Bíblia conta que Davi estava ali no terraço do seu palácio e ele avistou uma mulher, a mulher tomando banho, muito bonita, muito charmosa e tudo mais. E sabe o que ele faz? Ele diz: eu quero saber quem é aquela mulher. Manda mensageiros, os mensageiros vão lá e traz essa mulher para sua casa. Ele poderia ter conversado, nem ter chamado a mulher, porque a mulher também não era dele. Era filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. E sabe o que acontece? Davi, ele se deita com essa mulher. E ela diz para Davi: Davi, estou grávida, viu? Eu estou grávida. Olha só o que acontece. Então, nesse contexto, o que aconteceu e que grande pecado foi que Davi cometeu? Ele adulterou. Ele adulterou e está na lei de Deus que não é para fazer isso. Mas olha só, como todos os reis antigo, Davi tinha poder absoluto, isso é inquestionável. Ele era o rei, ele tinha poder absoluto sobre todo o povo, sobre a nação ali e tudo mais. Mas, uma coisa a gente precisa entender: Davi tinha poder absoluto, ele não precisava seguir as regras que governavam as outras pessoas. Contudo, a dolorosa história da família de Davi após esse momento nos lembra que mesmo sendo rei, ele não estava acima da lei de Deus. Isso a gente precisa entender. Olha só, eu preciso falar com você justamente sobre isso. O rei Davi, ele era um rei, ele estava acima das outras pessoas, mas ele achava que estava acima da lei de Deus. O coração dele desejou se elevar acima das nuvens, ser maior do que Deus, porque até então ele decidiu pecar. Por ele ser rei, ele achou que aquilo que ele ia fazer não ia trazer mal nenhum. Mas preste atenção numa coisa. A gente aprendeu algo de interessante dentro desse contexto. Para que a lei serve? A lei serve para nos salvar? Não, a lei não tem poder de salvar ninguém. Se alguém estiver pregando que a lei salva, ele é um mentiroso, porque a lei não serve para salvar. O que é que a lei serve? Ela serve como uma proteção para mim e para você.
Por quê? Se você for analisar todo o contexto depois desse evento do rei Davi, você vai ver que a família de Davi foi totalmente destruída. Irmão contra irmão, irmão contra pai, foi tudo sendo perseguido. Foi uma completa confusão, destruição a partir desse momento aqui que o rei Davi fez isso. Então, a lei ela serve de proteção. Ei, não adultera. Porque se você fizer isso, vai entrar em conflito dentro da sua casa, vai ser destruído. E preste atenção na coisa, você pode até estar escondendo de homem o que você está fazendo. Você consegue esconder facilmente da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, da sua namorada, do seu namorado. Mas preste atenção na coisa, você não esconde de Deus. E Eclesiastes fala que até as obras escondidas um dia serão reveladas. Você pode até tentar esconder, mas preste atenção, ela vai ser revelada e vai ser revelada pela mão do Senhor. Agora, como Davi tentou encobrir o seu pecado? Isso, olha só, o homem ele sempre procura algumas coisas. Desde lá do Jardim do Éden, quando o homem pecou, eles usaram ali as folhas para se cobrir, eles procuraram a sua justificação própria mesmo, se esconderam e tudo mais. Mas olha só, como foi que o rei Davi tentou, aliás, encobrir o seu pecado? Primeiro ponto, ele manda uma carta, ele manda um mensageiro e fala com Joabe. O que é que ele diz? Joabe, manda Urias para aqui para casa porque eu preciso conversar com Urias, é um grande soldado e tudo mais. Urias chega e o rei Davi, ele diz, Urias, eu preciso que você fique aqui, vá lá para sua casa, deita lá com sua esposa, durma lá e tudo mais. Só que a ordem do rei, Urias não atende. Por quê? Porque Urias era um leal soldado de Deus, era de Deus também, é claro, e também do comandante Joabe, do rei Davi. Por quê? Quando o rei Davi manda ele para lá, quando o rei Davi abre a porta, sabe onde está Urias? Urias está do lado de fora, acampando do lado de fora. E a resposta de Urias é tremenda. Ele diz, como é que eu posso ir para minha casa, me alimentar bem, se a arca do Senhor está acampada lá em tenda, e se o meu general, o meu comandante Joabe, com todo o exército que está ali, estão acampando ali ao céu aberto. Eu prefiro ficar também aqui acampando a céu aberto. Então é interessante a gente analisar esse contexto, que o rei Davi ele manda chamar Urias, sabe para quê? Para Urias ir se deitar com sua esposa, e automaticamente dá a entender que Davi queria que ele se deitasse, que aquele filho que a mulher disse que estava grávida não fosse, e Urias não percebesse que era dele. Então todo esse cenário foi montado pelo rei Davi. Mas o que acontece? Falharam até mesmo os esquemas mais complicados de Davi para fazer com que Urias voltasse para sua esposa, Batseba. Urias era um homem de reputação excelente, que respondeu às dicas sutis de Davi assim: a arca de Israel e Judá ficam em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderei eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Por fim, Davi, desesperado, recorreu a um assassinato por controle remoto para encobrir o seu pecado. Ele tentou fazer isso. Urias não se deitou. Um soldado leal a Deus, um soldado fiel aos princípios ali designados pelo rei. E o que é que acontece? Davi recorre, manda Urias ir para a frente da batalha. E ali acontece a morte de Urias. Preste atenção numa coisa, os nossos pecados e aquilo que a gente faz pode estar destruindo vidas. E automaticamente, sabe o que acontece? Deus faz um convite para você. Está na hora de você se aproximar de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Está na hora de você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. Preste atenção, esteja em um ambiente em que vai te aproximar de Deus. Esteja vendo aquilo que vai te aproximar de Deus. Não veja aquilo que te afasta do Senhor. Que Deus abençoe você nessa manhã. Que vocês possam estar na presença de Deus nesse exato momento. Convido vocês a orar agora. Eterno Deus e grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Nos ajuda, Senhor, a procurar ambientes que nos faça nos aproximar de Ti, Senhor. E que o Teu Santo e Bom Espírito venha estar conosco, para que possamos resistir ao diabo e ele fuja da gente. Pedimos tudo isso em nome de Jesus.